Nós vamos ler uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que está lá a partir do verso 11. Você certamente conhece o que nós temos ali em Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante. Vou esperar você achar, para que nós possamos fazer a leitura junto, que é a famosa parábola do filho pródigo, que o nome certo deveria ser parábola do pai amoroso. Acharam? Amém? Diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi se empregar com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem o anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo, cevado, e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar o seu regresso. Um versículo mais está lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 8. Só metade do versículo. Livro de Eclesiastes, capítulo 7 e o verso 8. Só metade do versículo que diz assim: o fim das coisas é melhor que o seu início. Amém? Antes de sentar, vira para quem está do seu lado e fala isso. O fim das coisas é melhor que o seu início. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Nesta semana e ontem, sábado, nós tivemos ali o jogo da seleção brasileira. Quantos viram o Brasil ganhar ouro? Anota aí, Isaac, ó, quem não veio no culto ontem aí, ó. Peguei vocês, né? Eu senti falta de bastante gente no culto ontem. Ontem, a seleção masculina de futebol ganhou o ouro, o inédito ouro, né? Tão esperado. E o que aconteceu com a seleção masculina de futebol evidencia o que há 3.000 anos o sábio Salomão registrou em Eclesiastes, dizendo que o fim das coisas são melhor que o seu início. Você vai ver uma seleção que começou essas Olimpíadas desacreditada. Quase não se classificaram. Mas também vocês vão ver que alguma coisa aconteceu na caminhada deles, nessa trajetória, e levaram eles a finalizarem muito bem. Ganharam ouro e hoje são capa aí de todas as manchetes nacionais e até internacionais. O fim das coisas é melhor que o seu início.
Diferente, talvez, da seleção feminina de futebol. Né? Começaram muito bem as mulheres. Nada contra as mulheres. Né? A Marta tem jogado melhor que muitos homens, é verdade? Mas as mulheres começaram dando goleada, todos elogiando. E o fim, não foram nem para o pódio, nem o terceiro lugar. Terminaram mal. O que é melhor? Começar bem e terminar mal? Ou começar mal e terminar bem? O bom seria como um exemplo, quem sabe, de Daniel. Daniel começou bem a sua vida, a sua carreira, a sua trajetória, e também terminou bem. Começar bem pode ter os seus méritos, sim, mas tudo o que vai contar no final é a maneira que nós terminamos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver alguns dos personagens bíblicos que começaram muito bem e terminaram mal. Você vai ver um Saul, separado para ser o primeiro rei de Israel. Homem que o Espírito Santo tomou de forma que ele profetizava com os profetas. Você vai ver um Saul sendo líder em guerra e desbaratando os exércitos do inimigo com o poder do Senhor. Mas você vai ver um Saul que deixou o orgulho subir ao coração, um Saul que desrespeitou o sagrado, um Saul que invejou os outros escolhidos de Deus, e você vai ver o fim de Saul, um fim trágico. Você vai ver um Gideão, chamado por Deus com muito medo, mas começando muito bem. Com apenas 300 homens, vence um exército de centenas de milhares pelo poder de Deus. Mas você vai ver um Gideão, que também deixa subir para a cabeça a sua posição. Um Gideão que faz uma estola sacerdotal paralela à do tabernáculo, já preguei sobre isso aqui, e leva o povo à idolatria. Um Gideão que termina mal. Opostamente, você vai ver um Saulo começando muito mal, caçando crente e matando gente. Mas o final de Saulo, depois que encontra o Senhor no caminho de Damasco, se torna um referencial dos apóstolos e um dos maiores nomes da cristandade até hoje. Como foi pregado ontem aqui pelo pastor Ismael, você vai ver um outro personagem bíblico chamado Jabes. Um Jabes que começa muito mal, de uma tribo que não era muito bem vista na época, a tribo de Judá, uma família limitada, e quando ele nasce recebe o nome de Jabes, dor, ou filho da dor, angústia, aflição. Mas o Jabes que conhece o Deus verdadeiro, ora a esse Deus, Deus atende a sua oração, e o final dele, o texto diz que foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Essa é a vida. Pode-se começar bem e terminar mal. Pode-se começar mal e terminar bem. O importante, como diz Salomão, é o final das coisas. Por isso, nós precisamos olhar para o texto que nós lemos, o texto da parábola do filho pródigo, ou a parábola do amor de Deus, e tirarmos algumas lições para nossas vidas, para que nós venhamos também terminar bem, para que nós venhamos recomeçar depois que erramos e caímos, que nós possamos entender que o Senhor nos dá chances de melhorias, de oportunidades, de crescimento, amadurecimento, de ser melhor a cada dia, e que nós possamos lutar para isso. Essa semana o Espírito Santo estava falando isso no meu coração. Eu não ia pregar esse texto, mas foi esse texto que ficou latejando na minha mente. Eu entendi que Deus hoje traria alguém aqui para ouvir essa palavra, para ouvir aqui que existe sim oportunidade de terminar muito bem. E o desejo do Senhor para as nossas vidas é justamente isso. Eu coloquei aqui algumas coisas que nós podemos aprender com essa parábola. O capítulo 15 de Lucas, você vai ver que tem pelo menos ali 3 parábolas, que todas elas evidenciam parábolas de recomeço. Você vai ver, primeira parábola da ovelha perdida. Uma ovelha que sai do meio do rebanho e o pastor vai resgatá-la. E ela tem uma nova oportunidade de recomeço junto ao rebanho. Você vai ver ali a mulher que perdeu uma das suas dracmas, uma moeda muito importante para ela, mostrava o seu valor, também tinha o seu valor monetário,
e quando ela perde aquilo dentro de casa, ela vasculha tudo, varre até encontrá-la. E tem sim um recomeço e celebra isso. E a terceira parábola é do filho pródigo, onde nós vemos esse menino olhando para o pai e o desprezando, dizendo para o pai que queria os seus bens, que queria a sua herança, antes mesmo do pai morrer. Já falei uma vez sobre isso. Esse filho estava literalmente dizendo para o pai: não me importo contigo, não quero nada contigo, eu quero curtir a vida, me dá alguma coisa aí de herança que eu estou indo embora. E aquele menino vai, aquele menino sai de casa, desrespeita o pai, troca os pés pelas mãos, coloca a carruagem na frente dos bois, toma uma decisão muito errada na sua vida e se dá muito mal. Achando que sabia alguma coisa a respeito da vida, achando que sabia alguma coisa a respeito de amizades, achando que sabia alguma coisa a respeito de dinheiro, não sabia de nada. O tempo passa, desperdiça tudo, e quando ele se vê, está no meio de porcos. Profissão mais indigna para qualquer judeu. Estava lá ele, alimentando porcos. E o texto diz que quando ele tinha fome e tentava comer o que os porcos comiam, nem isso ele podia. Esse menino, que começa muito mal, ele toma algumas atitudes, que são lições para a nossa vida, que nós precisamos olhar para a nossa caminhada e aprender essas lições, para que nós venhamos recomeçar, para que nós venhamos ser melhor, para que nós venhamos amadurecer. Primeira coisa, está ali no verso 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Fez uma avaliação coerente da sua situação. Quer melhorar? Quer crescer? Quer terminar bem? Comece dando esse primeiro passo. Avalie bem, com clareza, a tua situação. Eu não estava nos bastidores lá com a seleção, com o Neymar, com ninguém, mas eu tenho certeza que depois dos primeiros jogos, eles ouviram muito, eles pensaram muito, eles assistiram muito às reprises dos primeiros jogos, viram aonde erraram, viram o que estava acontecendo, viram onde falharam, para poder corrigir os erros, avaliaram a situação. Esse jovem aqui, o texto diz que ele caiu em si, e olha só o que ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Sabe por quê? Na nossa geração de hoje, muitas pessoas não melhoram. Muitas pessoas vivem naquele ciclo rotineiro de uma vida medíocre, porque não tomam esse primeiro passo. Não param para avaliar a situação. Claro, a vida hoje, e é uma tática infernal, é nos sobrecarregar. Tenho falado semanalmente sobre isso. É nos distrair, para que nós não venhamos ter um tempo de ficar sozinho e pensar a respeito da nossa vida. Até quando a gente vai para o banheiro, tem que levar o celular. Antigamente as pessoas pelo menos iam para o banheiro, né, sentavam no vaso, mas pensavam um pouco na vida. Estão agora inventando o celular à prova de água, justamente para poder levar para o chuveiro. Para quê? O tempo todo ali, mente ocupada. É internet, é televisão, e as preocupações vão se acumulando. E não se para pensar se estamos no caminho certo, se estamos fazendo a coisa certa, se estamos satisfeitos com as nossas escolhas da vida. A gente vai vivendo, como diz, né, os pagodeiros: deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos do jeito que dá, empurrando com a barriga. Só que as consequências são reais. As dores são reais. As angústias da alma são reais. Por isso, é necessário parar, avaliar a situação. No começo do ano eu preguei aqui para vocês sobre a profecia de Ageu. Ageu capítulo 1, do versículo 5 ao 7. O Senhor dando um recado ao povo, dizendo: ora, pois,
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considere o caminho de vocês, gente. Vocês semeiam muito, recolhem pouco. Comeis, mas não se satisfazeis. Vocês bebem, mas não têm a saciação da sede. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Os que recebem salário parece que colocam num saco furado. Reconsidere o caminho de vocês. O povo tinha saído do cativeiro, estavam trabalhando, não viam resultado, e o Senhor chama a atenção dele. Se você ler o texto todo de Ageu, você vai ver o Senhor dizendo: ei, sabe por que isso está acontecendo? Porque vocês inverteram as coisas. Para um pouco, pensa na situação de vocês. Lembra-se o que é a prioridade. Deus, reino de Deus. Vão reconstruir o templo. Se preocupe com as coisas sagradas. Vocês vão ver as outras coisas sendo acrescentadas. Deus dá um chacoalhão naquele povo, para eles pararem e considerarem o caminho. Esse menino estava amadurecendo, porque agora, lá no fundo do poço, no meio dos porcos, com a vida uma desgraça, ele se lembra da casa do pai e ele começa a perceber que a sua situação era pior do que o mais baixo dos empregados do pai dele, porque ele não tinha nem o que comer. E lá, o menor dos empregados tinha comida em abundância. Quer começar a melhorar? Que esse é o desejo de Deus para a sua vida? Que eu e você venhamos ser melhor a cada dia? Comece avaliando a sua vida. E aqui eu já quero deixar a dica de um livro para você ler. Avalie a sua vida, o nome desse livro. Wesley Duell. Leia esse livro, vai ser bom para você. Nós precisamos parar para avaliar a nossa vida. O meu casamento está melhor do que era 5 anos atrás? As pessoas, hoje, tendem a olhar apenas pela ótica do cifrão, a evolução humana. Se estou mais rico, eu evoluí. Se estou mais pobre, regredi. E a gente tem visto que esse mal, já desde o tempo da Bíblia, acontecia. E o Senhor dizendo para repensar as prioridades. Você ama o seu cônjuge mais hoje do que amou há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Você está mais satisfeito hoje do que era há 10 anos atrás? Ou a única coisa que você olha, não, eu estou mais rico do que era 10 anos atrás, mas não tem paz, não tem alegria, não tem prazer, os filhos estão destruídos, você não tem mais tempo para viver a vida de uma maneira abundante? Avalie a sua vida. Avalie a sua fé. Você tem mais experiências com Deus hoje do que quando se converteu? Do que há 5, 10, 15 anos atrás? Você está mais crente hoje do que no começo do ano? Nós precisamos parar, avaliar a nossa vida, a nossa situação. Esse moço, ele não fingiu. Ele não entrou na cultura do aparentar, da aparência. Olha só, que coisa boa, né? Estou aqui no meio dos porcos, ai, que cheirinho gostoso, estou feliz aqui. Não. Ele reconheceu que estava no fundo do poço, não fingiu. Tem pessoas que hoje estão na pior, mas como nós vemos na sociedade da aparência, onde todo mundo tem que se aparentar bem, vive sorrindo, está tudo bem, o casamento está uma porcaria, a fé está uma porcaria, as finanças estão uma porcaria, está tudo uma porcaria, mas não avalia a situação e finge que está tudo bem. Reconheça, chore, lágrimas sim de arrependimento pelas escolhas erradas, mas pare para pensar na situação onde você está. Esse é o primeiro passo para boas mudanças, para se terminar bem, para o recomeço. Depois, olha só o que diz o verso 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Avaliou a situação, mas depois planejou uma solução. Viu que a situação estava feia? Opa, não vou ficar nessa situação.
planejou uma solução. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Tem pessoas que ficam só lamentando as mazelas da vida. Nós somos gente de carne e osso, sofremos. Quando sofremos, devemos sim chorar, lamentar, extravasar, não tem problema disso. Agora, se só ficar nisso, tua vida será um fracasso. Lamenta, chora, reclama, tem problema, Deus suporta tudo isso. Mas não fique só nisso. Foque na solução. Planeje uma mudança. Você precisa olhar um pouco mais para cima. E, como diz um ditado popular, que um dos benefícios do fundo do poço é esse, que você agora vai ser obrigado a olhar para cima, se quiser encontrar um pouco de luz. Mas planeje uma solução. Esse jovem sabia o que era necessário fazer. Tinha que voltar para a casa do pai. Tem pessoas que passam anos só se lamentando, só reclamando, só chorando o leite derramado. E o Espírito Santo fala para você hoje aqui: já passou 5 anos que esse sem vergonha machucou o teu coração. Deixa ele no passado. Já passou anos que essa pessoa te fez o mal. Deixa isso no passado. Se você não conseguir superar isso, você não vai conseguir planejar a solução. Portanto, nós devemos parar de lamentar. Você já parou para pensar se o Paulo, que nós falamos aqui, Saulo no hebraico, Paulo no grego, se ele tivesse ficado preso nas coisas que ele cometeu, só se lamentando, como eu errei, como eu falhei, matei crente, lutei contra o Deus verdadeiro. Não. Ele disse, Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Tenho um prêmio da soberana vocação que Deus me deu, é isso que eu quero, agradar a Deus. Então, aquilo que ficou para trás, deixa lá. Planeje solução para a sua vida. E você precisa entender isso. Deus sempre vai te dar sabedoria, uma oportunidade de escape, um viés para você sair dessa. Se agarre nas oportunidades que Deus te dá, mas planeje solução. Deixa eu correr aqui que o tempo está indo. Depois, vamos lá, os passos para você não esquecer. Avalie a situação, planeje uma solução. Terceiro, tome uma atitude. Tome uma atitude. Olha o que diz o verso 20. A seguir, ele se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Esse início do versículo 20 é fantástico. A seguir, se levantou e foi para o seu pai. Avaliou a situação, planejou a solução, agora é hora de arregaçar as mangas e tomar uma atitude. Foi o que esse moço fez. Ele cumpriu aquilo que planejou. Ele colocou em prática aquilo que ele tinha imaginado que era o certo, que era voltar para a casa do pai. Agora ele se levanta, tira forças talvez onde não tinha. Se levanta e vai, caminha em direção à casa do seu pai. Tomou uma atitude. Você conhece aquele ditado, né? Que diz: de boas intenções até o inferno está cheio. Boas intenções não fazem a diferença. Atitudes, sim, fazem a diferença. Avalie as áreas da sua vida e veja qual delas é necessário você tomar atitudes. E atitudes certas. Atitudes diferentes da do erro. Olha só, a atitude desse menino. O menino que saiu de casa com o nariz empinado, arrogante, desprezando o seu pai, querendo apenas o dinheiro do seu pai.
achando que sabia as coisas da vida, que sabia escolher amigo, viu que não sabia de nada, agora ele volta bem humildezinho. Pai, pequei contra o céu e contra ti, nem sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus escravos e já está muito bom. Antes não valorizava o pai, agora recorre à misericórdia, porque sabia que aquele pai era um pai amoroso, era um pai ajudador, era um pai que cuidava, tomou as atitudes certas. Para se tomar a atitude certa, você precisa se desprender do medo. E o medo, como o medo faz mal para nós humanos? Porque esse menino podia, nossa, imagine, se eu chegar lá na entrada da minha casa, e aqui uma vez eu falei sobre isso, né, sobre a cultura, esse menino sabia que poderia ser assassinado pelos empregados do pai. O nível de blasfêmia que esse menino fez com o seu pai, segundo a lei de Moisés, era digno de morte. Ele teve que vencer um monte de medo. Medo de ser desprezado pelo pai. Venceu o medo de ser humilhado publicamente. Alguns medos ele teve que superar para fazer a coisa certa, tomar a decisão certa. Mas ele vai, toma. E a gente sabe que o resultado é fantástico, porque ele tomou uma atitude. Muitos de nós não evoluímos, não melhoramos, e talvez alguns não terminarão bem, porque estão sendo aprisionados pelo medo. Medo de pedir perdão quando deveria. Medo de reconhecer que você errou, que você falhou, que você não deveria ter agido daquela maneira, mas está preocupado. Medo da sua popularidade, medo da tua reputação. E daí fica limitado ali, no meio de porcos, sem tomar uma atitude. Tome uma atitude. Provérbios 24:16 diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Pastor, por que o senhor está falando disso? Nesse texto. Está aqui, Santa Ceia. Hoje nós temos a oportunidade de celebrar a Santa Ceia, e quando nós participamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. O teu sangue redimiu-me, perdoa os meus pecados. Eu agora posso entrar no Santo dos Santos e chamar o Eterno de Pai. Posso chamar os meus irmãos de irmãos, aqueles que são da família da fé, irmãos. Consequentemente, você precisa entender que em Cristo você já foi justificado. Você precisa entender que o Senhor, Ele nos dá uma nova mente, uma nova mentalidade. E a mentalidade que o Senhor nos dá é essa mentalidade de recomeço. Que ainda que a gente caia, porque a gente vai cair, nós nos tornaremos a levantar. Porque somos bons? Não. Porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Ele nos dá o suporte necessário. Tome uma atitude. O Espírito Santo está falando contigo. Você sabe qual atitude você precisa tomar para ser melhor, para fazer a diferença. Deixa isso fluir na tua mente, no teu coração e resultar nas atitudes da sua vida. Depois, para a gente continuar, avaliou a situação, planejou uma solução, tomou uma atitude. 4, assumiu o seu erro. Reconheceu o seu erro. Olha só, Pai, eu pequei. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Isso aqui é fantástico e importante para todo o processo de recomeço. Você reconhecer que errou, reconhecer que falhou. Irmãos, o Senhor não exige que nós venhamos ser perfeitos. O Senhor deseja que nós venhamos buscar a perfeição. Mas nós vamos falhar, nós vamos errar. Quando isso acontecer, reconheça o teu erro, peça perdão. Com Deus e com as pessoas. Desde o início da humanidade caída, o hábito de acusar o outro e tentar culpar o outro pelas nossas mazelas,
é presente na humanidade. Está lá no jardim do Éden. Adão jogando a culpa na mulher, foi a mulher que tu me deste. Eva jogando a culpa na serpente, foi a serpente que me enganou. E a serpente vira para o lado e não acha ninguém, daí tem que receber, né, a punição. Nós precisamos aprender a reconhecer o nosso erro, ter a hombridade de dizer, não, eu errei, eu falei o que não devia, eu agi precipitadamente, eu fiz o que não agradava a Deus, machuquei as pessoas, eu trapacei naquele negócio, eu abusei da paciência de alguém, do respeito com alguém. Precisamos reconhecer o nosso erro. Isso agrada a Deus. Isso gera misericórdia dele sobre as nossas vidas. Consequentemente, o Senhor, quando vê um coração arrependido, ele ajuda a se levantar. Você vai ver o homem segundo o coração de Deus, Davi. Gente, Davi cometeu erros que talvez a maioria de nós não vai cometer na vida. Um cara que toma a mulher de um dos seus soldados, depois manda ele lá, na frente da guerra para morrer, cara terrível, planejamento maquiavélico. Davi desobedece ao Senhor fazendo um levantamento dos seus soldados, quando Deus tinha falado para não fazer, não precisava disso. Davi errou muito, Davi foi um péssimo pai, Davi não cuidou da sua família, dos seus filhos, não repreendeu, foi negligente com muita coisa. Agora, Deus agradava-se do coração de Davi, porque ele não jogava a culpa para ninguém. Leia lá o Salmo 51, e você vai ver o Davi dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Deus, por teu amor, tem compaixão das minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica o meu pecado. Eu reconheço as minhas transgressões, os meus pecados me perseguem. Contra ti eu pequei e fiz o que tu reprovas. Você vai ver alguém que, no momento de reconhecer o erro, era sempre ali, na primeira pessoa do singular. Eu errei, eu estou errado, eu pequei. Reconheci o seu erro. Por fim, o quinto passo, para nós finalizarmos. Aproveite as oportunidades, sabendo que o nosso Pai Celestial sempre nos dá uma nova chance. O verso 20 diz que, estando ainda longe, o pai o viu e saiu correndo, o abraçou e o beijou. Da última vez que eu preguei sobre essa parábola, eu lembrei você que adulto, há 2000 anos atrás, não corria. Isso era coisa de moleque. Aquele pai, quando vê o filho longe, primeiro, ele corre para proteger que alguém chegasse antes dele e matasse aquele menino. Segundo, ele estava atraindo toda a vergonha para ele. Um adulto correndo era algo vergonhoso. Ele atrai a vergonha para ele. E vai lá, abraça aquele filho e beija. O filho queria colocar a cara no pó, mas o pai o abraça dizendo, filho, você continua sendo meu filho, é igual a mim, olho no olho, face diante da face. Pai e filho ali. E o que aquele pai diz é fantástico. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem o anel em seu dedo e calçado nos seus pés. E tragam um novilho cevado e vamos matar, fazer uma festa e nos alegrarmos. Oh, aleluia. O Pai sempre nos dá uma nova chance. Ei, eu não sei como é a vida particular da maioria de vocês. Eu não sei quantas vezes você errou, quantas vezes você falhou, quantas vezes você traiu, quantas vezes você mentiu. Não sei quantas vezes foram que você fez coisas que desaprova o Senhor e Ele reprova. Não sei. Eu sei de uma coisa. Se nós voltamos arrependidos para a casa do Pai, Ele nos recebe de braços abertos. Nos dá uma nova chance para recomeçar. Entenda isso. Deus sempre te dá uma nova chance para recomeçar. Por isso, esse quinto ponto é muito importante. Aproveite as oportunidades que diariamente Deus te dá para recomeçar.
Aproveite, porque elas vão sim surgir. Aproveite as oportunidades, elas vão vir. Deus vai colocar no seu caminho, que você possa se agarrar. Lembre-se, se o Pai te perdoa, não deixe que a sua natureza caída fique te acusando, fique dizendo para você que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não tem perdão para o seu pecado. Ei, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então não deixe a sua velha natureza querer voltar e te acusar. E segundo, não permita que talvez aqueles irmãos mais velhos que não vão aceitar o seu retorno, que o que eles falarem desça para o seu coração. Porque na cabeça de muita gente que estão distante do Pai, que o coração não pulsa como o coração do Pai, eles vão dizer, não merece oportunidade, não merece recomeço, não merece uma nova chance. Mas se o Pai, o nosso Criador, o eterno Deus diz que é possível recomeçar, agarre-se nessa palavra, e que aquilo que os outros falarem para tentar te desanimar, fique preso aqui no filtro da palavra do Pai, que está na sua mente e no seu coração. Vamos se colocar em pé, e nós vamos finalizar. Deus é um Deus que nos dá uma nova chance para recomeçar. Aqui na minha lista eu coloquei um monte de coisas. Mulher adúltera, mulher samaritana, gadareno, Maria Madalena, Zaqueu, um monte de gente que começou errado, que fez coisa errada, mas que terminaram bem, encontraram o Senhor e resolveram praticar os seus ensinamentos. Tem uma história que você provavelmente já leu, de Albert Nobel, o químico que inventou o dinamite. E ficou muito famoso por isso, vendeu muito por isso, se tornou rico por isso. Um dia o seu irmão morre, e os jornais, pensando que tinha sido ele, noticiaram, né, que aquele que havia inventado dinamite e tal, e ele começou a ver as manchetes falando sobre ele vivo, mas lendo as manchetes do povo, pensou que ele tinha morrido, e ele viu que tudo que se lembravam dele era a respeito de explosão, de guerra, de bomba, de morte. E ele falou, não, eu não quero ficar conhecido por causa disso. Então, ele cria uma fundação que premia todos aqueles que fazem coisas para o benefício da humanidade. Por isso hoje existe o Prêmio Nobel de Química, Matemática, Física, Prêmio Nobel da Paz, por causa que esse homem, ele não queria ficar conhecido como um promotor de morte, mas como promotor de vida, gente que espalha o bem, gente que faz a diferença. O que vão falar sobre você amanhã? Como é que foi o seu final? Como você encerrou a sua carreira? O Espírito Santo hoje nos diz que a chance de recomeçar, a chance de mudar. Ei, se a tua família hoje não está bem, toma as decisões necessárias, as medidas certas, as atitudes corretas, para que a sua família seja o referencial de família que você sempre sonhou. Teu casamento hoje precisa de um up, não está bem, tome as decisões necessárias. A tua vida de fé, teu legado espiritual que você vai deixar para os seus filhos, o que eles vão dizer? Papai era um homem de Deus, mamãe era uma mulher de Deus. Eles vão poder seguir os seus passos? Melhor é o fim das coisas. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra, que sempre nos gera vida, nos faz, Senhor, realmente pensar numa ótica certa sobre as coisas da vida. E a tua palavra mais uma vez nos mostra, Senhor, que o importante é terminar bem. Bom, sim, quando começamos bem,
mas que nós venhamos entender, Senhor, que nós precisamos edificar alicerces sólidos na construção da nossa vida, para que o final também nós venhamos estar bem. Que possamos, Senhor, entender e aplicar a Tua palavra, os Teus ensinamentos na nossa vida e na nossa caminhada, para que a cada dia, Senhor, nós venhamos crescer e amadurecer em Ti. Eu sei, Senhor, que nesta noite aqui entrou pessoas que precisavam ouvir essa palavra, pessoas que estão angustiadas, oprimidas e até desesperadas, porque eles olham as coisas ao redor e parece que tudo está um caos, mas a Tua palavra foi pregada, Senhor, mostrando que depois da avaliação tem que ter planejamento, atitude, confissão, e assim, Senhor, vamos ter sabedoria para desfrutar das novas oportunidades. Eu sei, Senhor, que na vida de cada um dos Teus filhos aqui hoje, Tu estás jogando uma luz no entendimento, para que eles venham enxergar, Senhor, as soluções, que eles venham enxergar, Senhor, as saídas, que eles venham enxergar, Senhor, as oportunidades que Tu está dando, que eles possam sim ser melhor, a cada dia apresentar uma versão melhor de si mesmo para as pessoas que o cercam, e que tudo isso, Senhor, comece com a nossa fé, uma fé sadia, uma fé madura, uma fé bem alicerçada em Ti. Esse é o nosso desejo, e é o que pedimos, Senhor, essas bênçãos e graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço quem está do seu lado aí, e diga mais uma vez para essa pessoa: melhor é o fim das coisas.